Demônios ou alienígenas? Eu sou Marcos Paulo e você está no canal Revelando a Bíblia 2020. Bom, dando continuidade a esse estudo de demônios e alienígenas, vocês que acompanham o canal, vocês que viram o vídeo anterior, nós temos muitas provas na Bíblia, nós temos muitas passagens que provam a existência de que houve modificações genéticas nos seres que viviam na época, né? Então tem muitos assuntos, muitas passagens em que nós devemos ficar atentos e estudar com cautela, até mesmo porque as igrejas jamais vão te ensinar isso. Se você vai à igreja, fique sabendo que as igrejas dominadas aí por pastores maçons não querem te informar a verdade. Então tenha por certeza, por verdade, de que eles jamais vão te dar este conhecimento. E se alguma vez eles chegarem a essas passagens, eles vão o que eles vão fazer com essa passagem? Eles vão deturpar de um modo totalmente equivocado para que vocês não tenham entendimento da verdade, entendeu? Então, dando continuidade ao que nós estudamos no vídeo anterior, você está vendo aí na tela, eu estou aqui no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 33. Bem aqui no final, certo? Então, como já foi comentado no vídeo anterior, eu estava falando com vocês a respeito dos gigantes, certo? Então, aqui na passagem de número 33, está escrito assim, ó: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Olha só que interessante. E assim também éramos aos seus olhos. O que nós entendemos ou podemos tentar chegar a um entendimento, porque cada um tem um entendimento, mas nós devemos seguir fiel ao que o texto está dizendo, está tentando nos dizer. Então, o que foi relatado nessa época? Que eles também viram gigantes. E quem eram esses gigantes? Ele nos dá um detalhe importante, que eram filhos de quem? De Anak. Mas as pessoas não se dão ao luxo, não se dão a perder o tempo para chegar a esse determinado conhecimento, de pesquisar quem eram os filhos de Anak. Quem era Anak? Será que você já se deu ao luxo de pesquisar quem que era Anak? Eu acredito que não. Então Anak vem de quê? Quem que era Anak? Anak vem de Anakins. E Anakins vem de Anunnaki, que porventura vem dos Néfelis. Então o texto ele é bem claro. Também vimos ali gigantes. Bom, nós em Gênesis, vamos voltar aqui em Gênesis, no 2, aliás aqui no 4, no versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, deixa eu colocar aqui de volta, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e geraram filhos. Ou seja, como foi explicado no vídeo anterior, aqui em Gênesis nos dá a certeza de que antes desses seres vierem para se relacionarem ou para causarem uma modificação genética nos seres humanos, já haviam seres gigantes na Terra. Existem provas, principalmente na África, de pegadas. Você está vendo aí uma prova irrefutável. Não tem como você negar que isso não seja uma pegada. Não tem como você negar ou falar que isso seja uma montagem.
porque isso foi descoberto e essa descoberta ela se mantém restrita, certo? As igrejas, a televisão não querem informar as pessoas dessas evidências, certo? Então essas pessoas vão lá, filmam, que nem esse moço aí foi lá, filmou e jogou na internet. Agora você está vendo aí, ó, você está vendo o tamanho da pegada do pé desse gigante, que não é montagem, isso não foi feito, né, através de uma montagem, isso é real, isso é uma evidência. Então nós temos essa pegada e você pode comparar essa pegada com a estatura deste homem que está ao lado desta pegada, certo? Então a gente faz uma conta burra, um cálculo burro, que é o seguinte: você pode pegar mais ou menos o tamanho do seu pé e fazer essa comparação com a estatura desse rapaz que está aí, dá mais ou menos uma comparação da proporção do pé de umas 7, 8, chegando até umas 9 vezes, para a gente ter mais ou menos o tamanho desse ser que fez essa pegada. Então, se você calcular mais ou menos a estatura desse homem, que dá em média aí no máximo 1,80, e você faz em relação ao tamanho do pé pelo tamanho do ser, dá mais ou menos uns 15 metros de altura. Agora, quando você pesquisa o livro de Enoque, quando você ler o livro de Enoque, que a Igreja Católica fez questão de não colocá-lo na Bíblia, ela retirou esse livro de Enoque para que as pessoas não fossem atrás dessas informações. Quando você lê lá o livro de Enoque, nós temos a passagem de que, a informação de que esses seres gigantes, eles tinham 300, eu até quero fazer uma correção aqui, porque no vídeo anterior eu falei que eles tinham 300 metros de altura. Não são 300 metros. Repito, não são 300 metros. São 300 côvados, o que equivale a 135 metros de altura. Agora, esses seres que existiam lá em Gênesis, eles tinham exatamente, de acordo com o que o livro de Enoque nos informa, eles tinham exatamente 135 metros para menos. Porque tem outras informações também, de que e você pode ver no mundo todo, das evidências que existem, por exemplo, lá no Grand Canyon, no deserto do Atacama, no deserto do Saara. Isso são evidências de que na Terra continha muito mais água do que se tem agora. Não estou falando do dilúvio. Ou seja, se você pesquisar, você vai encontrar essas evidências de que na Terra, muito antigamente, a quantidade de água era muito maior. O que eu quero dizer com isso? O maior produtor de oxigênio no planeta vem dos oceanos. Então, quando você vai lá no deserto do Saara, você encontra sal. Você vai lá no deserto do Atacama, você encontra sal. E o maior produtor de oxigênio do mundo são os oceanos. Quem produz oxigênio no oceano? São os plânctons. E o que eu quero dizer com isso? Se existe uma maior quantidade de oxigênio na atmosfera, existe também a possibilidade desses seres, não só os seres, mas animais, árvores, também por absorver uma maior quantidade de oxigênio, existe sim uma quantidade enorme desses seres também ser maiores. Recentemente aí pesquisadores encontraram lá no Amazonas um enorme buraco de tatu. Eles entraram nesse, digamos que caverna, que é um buraco de tatu, uma casa de tatu, e dá mais ou menos uns 6 a 7 metros de altura. E tem várias outras evidências também. A gente pode ver aí o dinossauro, apesar de que tem pessoas, pela sua tamanha falta de conhecimento e ignorância,
não acreditarem que existiram os dinossauros. Existem as ossadas, os fósseis, tudo provado de que existiram os dinossauros, né? Então, só para não prolongar muito esse assunto, nós temos aí, você está vendo, a pegada de um gigante lá na África. É uma evidência, é uma prova de que os gigantes existiram, é uma prova de que os Néfilins existiram e que nós, erroneamente, fomos ensinados pelas igrejas, pela igreja principalmente, pela católica, que é a mãe de todas é a grande prostituta que existe no mundo. Este ensinamento deturpado que a igreja e muitos pastores aí que são da maçonaria defendem a ideia de que os Néfilins eram demônios e defendem até hoje de que os Néfilins são demônios. Todas essas evidências que existem na Bíblia e fora da Bíblia também, eu recomendo a você de que não fique preso só na Bíblia, de que você procure outras informações, de que você procure outros livros para você ter este entendimento, porque só a Bíblia ela não vai te dar informações. E como eu disse no livro anterior, a Bíblia ela já vem sendo adulterada desde muito até a realidade de agora, certo? Então a prova da existência desses Néfilins até os dias atuais, e nós temos prova disso aqui no livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 6, que nos diz exatamente o seguinte, ó: e houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, ou seja, um gigante, e tinha 24 dedos nas mãos, ou seja, nas mãos e nos pés, né? Somando os das mãos e os dos pés, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho de quem? Era filho do gigante. E o que eu quero dizer com isso? Para provar de que esses seres não eram e não são demônios, vamos fazer uma comparação com a realidade de agora. Você conhece pessoas com 6 dedos na mão? Eu conheço. São grandes pessoas, são grandes membros da família, são grandes mães, são grandes pais, pessoas que glorificam a Deus, pessoas que servem a Deus, pessoas que têm Deus no coração. Agora, será que essas pessoas são demônios? Vocês, com a sua ignorância, vão chamar essas pessoas de demônios? De filhos dos demônios? Você está vendo agora aí, ó, uma família a família tem 6 dedos, é portadora de 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Então quer dizer que pela tua ignorância essas pessoas são denominadas demônios? Ou será que você não tem inteligência suficiente para deduzir que houve uma modificação genética lá atrás e que essas pessoas são descendentes dos Néfilins? Ou seja, os Néfilins nunca foram e eles não podem ser chamados de demônios. Porque você indiretamente ou diretamente, queira interpretar como você queira, está rotulando as pessoas que têm 6 dedos nas mãos e nos pés, está rotulando essas pessoas de demônios.